voltamos a apresentar o Biografia, o programa feito para que você possa conhecer melhor os seus representantes aqui na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. E agora a gente conversa com o vereador Gilmar Pessuto, do Partido da Social Democracia Brasileiro, PSDB, que também é o vice-presidente aqui da casa. O vereador está em sua segunda legislatura e foi eleito em 2012 com 1.276 votos. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu te agradeço. Vereador, então o senhor não é nascido aqui em Bento, né? O senhor é natural de Vila Flores. De fato, a gente é natural de Vila Flores, nascemos na comunidade de São Caetano em 1962, daí depois o distrito de Veranópolis. E logo após, hoje, de Vila Flores é um município, se emancipou do município de Veranópolis. Então a gente nasceu lá em 1962 na comunidade de São Caetano. E a sua família trabalhava com o que lá em Vila Flores? A minha família é de origem da agricultura, nós somos uma família muito grande, é uma família de 7 irmãos, e naquele tempo a gente trabalhava na agricultura, milho, arroz, feijão, é a sobrevivência que a gente tinha naquele tempo, porco, um gado leiteiro, simplesmente para sobreviver. Uma agricultura de subsistência, então. Isso, só pequeno, é a família grande, e a terra pouca, terra de montanhas, como a grande maioria daquela região, dos agricultores italianos, então a gente era praticamente só para sobreviver. E a gente fica muito feliz porque os nossos pais com poucas terras conseguiram dar condições de a gente se sustentar com pouco que a gente tinha, mas a gente conseguiu sobreviver. Inclusive uma região que não é tão fácil, né, de se trabalhar, de se plantar, né, por causa desse relevo. Na realidade é pedra, é morro, que nem aquelas regiões na encosta lá do Rio da Prata, aquela região, uma região bonita pelo relevo, mas para trabalhar na agricultura era só a questão de boi, arado, carroça, é aquela história que todo mundo sabe como é que era há 30, 40 anos atrás. E o senhor, enquanto trabalhava, né, na roça, ajudava, né, a sua família, também ia na escola lá em Vila Flores? De fato, da primeira série até a quinta série, a gente estudou na comunidade da Capela de São Caetano. Como nós não tínhamos escola, a gente estudou dentro da igreja. A igreja é aqueles bancos de igreja, então depois foi feito, mais tarde foi feito o colégio novo, que eu não consegui estudar. Na quinta série, depois eu fui para Vila Flores, a escola do Zulina Boff, da quinta série até a oitava. E o trajeto que a gente percorria da minha casa até Vila Flores eram 4 quilômetros. 4 quilômetros, como toda a turma daquela capela, nós íamos a pé de manhã, mas antes de ir para o colégio, a gente tinha que levantar. Então a gente ia tirar o leite das vacas e fazer o serviço que tinha que fazer de casa. E depois a gente seguia a pé até o colégio de Vila Flores. 4 quilômetros de manhã e 4 quilômetros na volta de tarde. Sempre a pé, não tinha o transporte escolar, a mordomia que existe hoje. Então, naquele tempo, eram essas condições. E todo aquele grupo daquela comunidade de Vila Flores, de São Caetano, a gente fazia esse trajeto até a escola do Zulina Boff, que eu terminei o primeiro grau em Vila Flores. E não tinha nem o cavalo ou a carroça para levar a pé mesmo? Não se tinha essas condições, nem cavalo a gente conseguia ter. Então, a gente tinha que ir a pé. E hoje a gente fica lembrando aqueles tempos e a gente até sente saudade daquele grupo de pessoas que estudavam com a gente, daquela comunidade, que ninguém ficou na comunidade. Todo mundo saiu para seus outros municípios para buscar um nível de vida melhor e felizmente está todo mundo muito bem naquele grupo de São Caetano, daquele colégio que nos ia a pé, e hoje está todo mundo bem fora de outros municípios. Então, apesar das dificuldades da época, ainda sente saudades. Saudades. Eram tempos difíceis, mas a gente aprendeu muita coisa e a gente leva em consideração hoje o nível de vida, as consequências que tem hoje e vê o que o município de Bento Gonçalves faz hoje no transporte escolar, a questão da merenda escolar. E lá tu sabe que nós não tínhamos merenda escolar. Nós não tínhamos merenda escolar, a gente vivia no seco, não tinha nem o centavo para comprar a merenda, não se tinha. E na volta, a gente voltava e na estrada, o que encontrava pela estrada e ia frutas, ia pegando para comer, porque era a realidade. E chegava em casa e
E almoçava, o que dava, e de tarde ajudava o pai, ajudava a mãe, os irmãos na colônia, de noite, e é a mesma história, fazer o tema, quero fazer o tema, e o dia seguinte aquela rotina de sempre, né? E o senhor mencionou que muita gente saiu, deixou, né, a comunidade para viver em outros municípios, em busca de uma vida melhor. Foi o que o senhor fez também, vindo para Bento Gonçalves com 17 anos? Isso, a gente, na primeira etapa, depois de 17 anos, já tinha minhas irmãs, 2 irmãs em Bento Gonçalves, como a grande maioria do povo da região toda saiu para o município de Bento Gonçalves, que até hoje a gente agradece ao município de Bento Gonçalves, devo muito, e muita gente deve ao município de Bento Gonçalves, aos empresários, porque deram a oportunidade para a gente vir para cá e trabalhar. Então, em 79, eu fiz a primeira tentativa, vim trabalhar como auxiliar de pedreiro. Eu era um guri novo, pequenininho, a gente não tinha estrutura física e não aguentei, 15 dias não aguentei de servente de pedreiro, aí voltei. Depois, numa outra etapa, vim para tirar uva. Então, em 79, de novo, voltei para tirar uva, uns 15, 20 dias, mas também aquele tempinho para pegar uns pilinha para a gente também chegar lá e ter condições. Aí depois, em 80, vim em definitivo. Em 80, vim para Bento Gonçalves, em definitivo, juntamente com a minha irmã, morando num porãozinho, numa peça no fundo, onde a gente, lá não existia nem porta, junto com um amigo. A gente tinha uma caminha de ferro, uma caminha dobrada. Mas era a casa da sua irmã? Não, aluguel como a grande maioria. Ela morava lá e o senhor morava nesse quartinho. Eles tinham uma peça fechada, elas duas irmãs, eu morava no fundo, uma despensa, tinha uma cama de ferro dobrada, eu ia lá e a gente tinha um colega que dormia junto, e às noites tinha muito mosquito, a gente fazia o quê? Aí eu ia dormir embaixo da caminha de ferro, baixava os lençóis para me proteger do mosquito. Essa história aí, e a gente continuou, vim trabalhando na Barzeski, trabalhei em 80 Móveis Barzeski. O senhor trabalhou na produção, no Na caso? produção, tinha outra, na produção que sobrava pra gente. E aí 15, 20 dias que eu estava aqui em Bento Gonçalves, como eu era muito ligado ao futebol, ao esporte, e aí eu comecei a fazer os testes no esportivo, no tempo do Renato Portaluppi. Eu era razoável no futebol, e os testes que eu fazia, passava todos, fazia peneirão, e era 1, 2, e eu era sempre selecionado. O senhor jogava em qual posição? No ataque, ponteiro direito. Naqueles tempos, depois me consagrei como centroavante, os melhores centroavantes do futebol amador de Bento Gonçalves. Quem sabe da história conhece o Pessuto. Mas só o desportista sabe da história que o Pessuto passou no futebol amador em Bento Gonçalves, e ainda até hoje a gente brinca, faz os golzinhos da gente. Eu tive uma infelicidade, em 15 dias que eu estava nos treinos, fraturei a perna. E aí a gente não conhecia ninguém e no esportivo, e foi uma tristeza. E aí acabei ficando 4 meses afastado, sem conhecer ninguém. E voltei para Móveis Barzeski, continuei mais 1 ano. Aí eu saí da Móveis Barzeski e fui trabalhar na Todeschini Imóveis. Na Todeschini Imóveis, trabalhamos mais 1 ano. Aí tinha um Marcante, que namorava a minha irmã, o Gerardo Marcante, que namorava a minha irmã, e ele tinha uma pequena metalúrgica, que fazia esquadrias, box para banheiro e luminosos, na Rua Caxias do Sul, no bairro Glória, e eu morava no bairro Santa Rita. Então tinha aquele trajeto, saía do Santa Rita, a pé, ia até na Rua Caxias do Sul para trabalhar. E a gente começou a evoluir naquela época, em 82, aí nós se deslocamos no outro bairro, o bairro São Francisco. Aí nós tínhamos uma metalúrgica, a gente começou a trabalhar com esquadrias, e nesse meio tempo... A metalúrgica era no bairro São Francisco. Isso. Nesse meio tempo, o Marcante, meu sócio, comprou um comércio de rolamentos. E naquele tempo a gente tinha uma sociedade com uma outra empresa, que era o Rock Sense e o J Marcante, eu Marcante. Então era um sócio. Depois, em 87, então houve uma divisão da empresa. O Marcante seguiu sua linha, e o Rock Sense e o Sense saiu numa outra linha. Então aí nós estávamos num outro endereço, o comércio. Era aqui na Doutor Casagrande, no edifício Sol Nascente, aqui pertinho. Aí aqui houve a divisão da sociedade. E eu pertencia à sociedade do Marcante. E aí houve a divisão, aí nós fomos num outro endereço, que é na rua Góes Monteiro. Aí no São Francisco. E aí a gente começou com o comércio em 87. Daí eu entrei na sociedade em 87 como Marcante. Aí comprei uma parte da sociedade, a gente
A senhora que até então não tinha experiência empresarial ainda, só tinha trabalhado só como funcionário, né? Fazíamos o box para banheiro, eu trabalhava com box banheiro, mas antes eu tinha uma motozinha pequenininha, eu trabalhava de casa em casa. Durante a semana eu fabricava os box e no final de semana e de noite com a minha moto, família por família, com minha maleta, vendendo os box de banheiro, vendendo as esquadrias, pegando o dinheirinho do salário que eu tinha e mais a comissão que eu ganhava nas vendas. Isso na época da metalúrgica ou já na época da... Na metalúrgica. Na metalúrgica fazia esse trabalho. E o senhor, ao mesmo tempo, o senhor estudou no Mestre Santa Bárbara, né, no ensino médio, foi nessa época também? Foi nessa época também, a gente estudava de noite e aqueles trabalhos que a gente sabe que estudos que a gente fazia, que todo mundo faz, trabalhava de dia, estudava de noite. E daí, naquela época, em 87, aí fui com o Marcante numa parte comercial. Na parte comercial, como a gente tinha a parte de rolamentos e linha de EPIs e extintores também, que a gente tem uma história muito ligada aos extintores. EPIs, no caso, os equipamentos de tudo. proteção Era um pouquinho de tudo. Era um pouquinho de tudo, como a gente começou e a gente não tinha experiência, tinha que comprar de uma esquina para vender da outra, porque a gente tinha o produto, a vontade de vender, mas o produto não tinha um fornecedor, uma distribuição, um forte, então a gente tinha na confiança no trabalho. Aí em 87 eu comecei a pegar a maleta e vendedor externo. Daí sim, aí a gente começou a trabalhar na venda externa, visitando empresas, foi que a gente conseguiu subir na vida juntamente com a equipe. E hoje eu já estou na J Marcante. A J Marcante tem 3 empresas, uma loja em Bento Gonçalves, na Rua Borges do Canto, e uma loja em Caxias do Sul e uma loja em São Paulo. Desde quando vocês têm essa filial em São Paulo? Que é um grande passo, né? Está no maior mercado do país. Exato, né? Mais de 15 anos que a gente tem a loja em São Paulo, mais uma loja em Caxias, e o comércio, trabalhando. E a gente conseguiu sobreviver, e aí estamos numa empresa, hoje a gente emprega em torno de 50 funcionários, hoje distribui renda, e eu trabalho muito bonito, então mais de 27 anos de trabalho de rua, de maleta, a gente sabe o trabalho do vendedor, quanto é importante, e aprendi muita coisa, visitei muitas empresas, visitei muitas prefeituras, vi trabalho de prefeito de muitas e muitas regiões, a gente tem uma experiência muito grande, e eu agradeço a oportunidade que a Marcante me deu, quase 30 anos de representante comercial, e a gente continua sócio dessa empresa familiar, tranquila, sem problema nenhum. A gente faz agora um breve intervalo e volta no próximo bloco a conversar com o vereador Gilmar Pessuto aqui no Biografia.